Panorama de mercado dia 23 de julho, quinta-feira. Tivemos um dia aí de queda nos mercados, lá fora uma queda bem mais intensa e aqui tivemos uma queda, mas bem menor aí, bem mais tranquila que nós vimos do que o mercado realizando hoje. A gente teve uma dinâmica forte ontem com o gringo na compra e hoje a realização foi bem tranquila, apesar de uma dinâmica de petróleo muito forte, de estresse aí no Oriente Médio, com a guerra entre Estados Unidos e Irã. A gente está vendo no Brasil, nesses últimos dois pregões pelo menos, uma dinâmica mais forte, mais resiliente, né? Gringo comprando, ajudando essa dinâmica mais forte. Apesar de tudo, cenário macro ruim, juros estressado, guerra, petróleo batendo aí $102, o Brasil está numa dinâmica um pouco mais resiliente nos pregões aí de ontem e de hoje. Vamos ver se isso se estende para amanhã, sexta-feira, fechamento da semana, uma semana fraca em relação a dados, né? Mas que, especialmente aqui, parecia que podia dar uma azedada feia e não. O mercado trouxe uma dinâmica mais forte. Vamos ver como se comporta a partir de amanhã esse cenário externo, certo? Ibov então caminhando para fechar próximo de 0,60 de queda aí nos 176.400 pontos. Correção curta em relação ao que andou ontem, né? Ontem foi uma alta de quase 2,5. Tivemos um range bem grande no Ibov, hoje a correção tranquila e à medida que a gente veja o mercado reagindo positivamente, né, não sabemos se vai ser por conta de um fluxo de estrangeiro comprando Bolsa Brasil ou efetivamente por conta de uma melhora no cenário externo aí, com talvez Estados Unidos e Irã tentando costurar algum acordo. Mas o fato é, tecnicamente, que se rompermos a região de 178, a gente pode começar a ver o Ibov mirar lá no patamar de resistência, que antes foi suporte, na faixa dos 184.500 pontos. Vamos ver se esse movimento vai aparecer a partir de amanhã. Lembrando que esse movimento forte aqui, né, dos últimos pregões também aconteceu aí no final da semana retrasada, né? Então, se nós fizermos um pivô aqui, a dinâmica começa a ficar positiva, apesar de todo o cenário negativo, olhando do ponto de vista macro, geopolítico, juros estressado, petróleo estressado. O S&P fechou com uma queda de 1,21%, chegou a estar caindo mais forte ainda, né? Apesar de ter terminado pesado, a gente viu o S&P chegando com uma queda de 1,64%, se recuperou um pouquinho agora no final, mas já começa a trazer uma leitura de que a gente pode voltar lá para testar essa mínima aqui na região de 7.200, uma região de suporte, diante de um cenário de juros estressado, petróleo estressado, tensões aumentando nos Estados Unidos e Irã. Dow Jones terminou com uma queda de 0,97, começa aí de maneira mais significativa, né, mostrar aqui pra gente um canalzinho de baixa se desenhando, com topos e fundos descendentes, quase vindo tocar na média de 50 aí, região de suporte no 51.400, é um parâmetro de suporte imediato, se perder começa a trazer uma leitura de reversão e teria suporte mais forte lá na região de 50.200 pontos. O Nasdaq segue mais pesado, hoje queda de 1,87, tivemos balanço de Tesla e Google, Tesla caiu 14%, o Google caiu 6%, acabou pesando aí bem na Nasdaq, né, que começa a trazer agora uma leitura já mais bem definida de queda, um canalzinho se apresentando, a gente pode vir buscar a retração aí de 382 de toda essa pernada de alta, uma região ali nos 27.700, retração de 382 de toda essa pernada, pode ser um patamar aí que o Nasdaq vem testar aí, quem sabe encontrar um suporte de curto prazo. Juros muito estressados nos últimos dias aí, 5 pregões de alta, hoje mais uma alta de 4,9 bips, fazendo máxima do movimento, rompendo o topo anterior. Se voltarmos aqui, né, a gente está mirando ali para um topo de 2025, início de 2025, que teve um estresse grande nos juros aí, curtos. É para lá que nós estamos apontando. E isso, obviamente, é bastante negativo para a bolsa, para a renda variável. Os juros tão estressados, né? Por conta aí de cenário macroeconômico, geopolítico, com apostas de aumento de juros, né? Tudo conflui aí por uma realização dos mercados e, obviamente, pode afetar a dinâmica aqui também do Brasil. Os juros de 5 anos, os treasuries de 5 anos também forte alta hoje de 4,9 bips, também rompendo o topo anterior, começando a engatar uma tendência forte de alta aí que pode
sugerir realização. E o 10 anos, que também vai na onda aí, hoje uma alta de 4 bips, rompendo o topo anterior na região dos 4,70, 4,68, e agora apontando para a próxima região de resistência lá nos 4,80. Cenário bem feio aí para os juros, refletindo também nos juros aqui nos DIs, né, que também operam em forte alta. O dólar index, alta de 0,28%, vindo apontar agora para a região dos 102 pontos, né? O dólar também se fortalece bastante aí nas últimas semanas. Depois de uma correçãozinha, volta a ganhar força e pode testar e romper a região de resistência dos 102. O VIX hoje em alta de 12,62, chegou a bater na máxima do dia 20,31, recuou um pouco, caminhando para fechar nos 18,70, porém estressado, né? Então, novamente, deu uma oportunidade aí, né? Especialmente na semana retrasada, de pegar o VIX lá embaixo, próximo da região dos 15 pontos, e já está andando bem. Então, para o VIX ali, uma posição comprada para hedge, para proteção, bastante interessante se voltar a negociar lá próximo do patamar de 16 ou abaixo. Petróleo, forte alta aí de mais de 6%, chegou a bater quase 102 dólares na máxima do dia, né? Uma região aí que eu acho que pode encontrar resistência e defesa, mas o cenário onde os Houthis ali começam a se rebelar e influenciar ali também no Estreito da Arábia Saudita, onde se escoa uma produção relevante de petróleo, pode trazer uma sinalização bastante negativa, né, para o mercado. Então a gente vai ter que ficar bastante atento a isso. Não há sinalização de negociações de acordo entre Estados Unidos e Irã. Então, essa região eu acredito que possa ter sim uma defesa, como eu venho dizendo nos últimos vídeos, né? A região entre 95 e 100 dólares, mas é um cenário de estresse aí bastante agudo, que pode fazer com que essa região seja rompida e o Brent mire ali para a próxima região de resistência nos 112 dólares. Se isso acontecer, o cenário pode ficar realmente bastante ruim aí no curto prazo. Minério de ferro lá em Singapura apresentou uma alta de 0,51%, no after caiu um pouquinho 0,15%, dinâmica bem baixista para o minério, perdendo a região dos 97, deve buscar próximo patamar de suporte ali nos 95, que foi uma mínima de fevereiro, dinâmica bastante fraca, bastante ruim aí no minério. Metais preciosos realizando hoje também, o ouro caindo quase 2% depois de alguns pregões de alta, né? Foi romper médias de 9 de 21 no diário e volta a ceder com volume acima dos dias anteriores, então a tendência de baixa segue com suporte lá na mínima do movimento, que também foi mínima do ano, na região dos 3.940 dólares. A prata também cai forte hoje, 3,57% de queda depois da reação, depois de renovar a mínima no ano ali na sexta-feira passada, né? Nesses 3 primeiros dias da semana reagiram positivamente, e hoje, quarto dia, quinta-feira, em queda forte, também pode vir buscar a mínima do movimento. E criptomoedas realizando tanto ontem quanto hoje, o Bitcoin cai 1,69%, não conseguiu romper esse topo dos 67 mil dólares, volta a ceder um pouquinho, porém as médias mais rápidas aí já inclinadas para cima. E o Ethereum, que mostrou mais força do que o Bitcoin, né, fez uma sinalização ali de um fundo duplo, vem com topos e fundos ascendentes, hoje está caindo um pouco mais forte também, 2,70 de queda, e pode sinalizar um topo duplo se vier perder a região dos 1.800 dólares e voltar a trazer uma dinâmica baixista no diário. Então a gente tem que ficar bastante atento ao cenário nos próximos dias, amanhã é fechamento da semana, tensões crescendo entre Estados Unidos e Irã, ameaças aí dos Houthis bloquearem ali outro estreito da Arábia Saudita para escoar a produção de petróleo. Tudo isso pode fazer com que o mercado fique mais azedo aí, a gente tem um fechamento de semana ruim, tá? Vamos monitorar e, obviamente, também falando de Brasil, cenário eleitoral, pesquisas podem fazer preço. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã para o novo Panorama de Mercado. Valeu!